Gente, sejam bem-vindos ao Ai. Mente Pode e hoje eu estou com uma super amiga que é bailarina, artista plástica, empresária, terapeuta e usa da arte para transformar a vida das pessoas, às vezes com terapia, às vezes com a dança, às vezes com a pintura, às vezes com uma conversa, como vai ser hoje. A mente A pode. mente pode. Mente pode. Vai ser hoje. Tarsila não é a Tarsila do Amaral, mas tá beirando. Eu sou fã de artes e eu já visitei a galeria dela lá no Bauru Shopping e tá muito 10. Seja bem-vinda. Obrigada. Ah, que legal. A Tarsila foi uma das pessoas que Deus colocou na nossa vida para abrir portas pra gente. E hoje nós só estamos aqui de novo como Mente Pode e com todos os projetos que a gente tem, porque lá atrás, junto com a Bel, como eu comentei no primeiro episódio dessa nova temporada, elas abriram as portas o coração delas e as portas do empreendimento delas para a gente poder desenvolver algo junto com elas. Então, eu realmente sou muito grato a Deus por vocês na nossa vida. Por isso que eu convidei vocês para vir e fiz questão que você viesse. Foi difícil a Ah. gente conseguir encaixar a agenda, né. Sempre corrido, mas vocês são muito especiais para nós e assim, eu, eh, amo tudo isso, assim, essas pessoas que são geradoras de ideias, têm a maior boa vontade para ajudar os outros e assim, tem essa questão da mente, né, que me encanta, né, eu adoro o estudo da mente. Eu sou suspeito para falar, não vou nem comentar E sobre o aí as assunto. aulas incríveis deles, nossa, o Felipe adorava. Até o Felipe eu falei assim: "Ah, eu vou lá gravar, né, com o Clube da Mente". Aí ele falou assim: "Ah, eu era Clube da Mente, mãe". Ele falou assim pra mim. Ele é, uma vez Clube da Ele Mente, é, sempre Clube da tá Mente. vendo? "Ah, eu sou Clube da Mente". Você quer assim: "Então, filho, agora precisa, né, Pôr em prática, voltar, né, pôr em vamos prática. Deus proverá. Deus proverá". Nós temos algumas coisas, né, Deus colocou pessoas no nosso caminho que a gente compartilha de um problema pessoal, que são excesso de ideias e pouca vida para fazer. Então a gente tem um monte de ideia, fala assim: Muita "Mano", ideia e pouco e tempo. pouco tempo. É E aí a isso gente aí. tem que respirar e aprender a priorizar e É, selecionar e abrir mão, né. é Eu isso tinha uma aí. amiga, a Carol deu aula para mim, ela falava assim: "Thiago, a vida é feita de escolhas e toda escolha exclui". E é pesado isso, né, mas Nossa, é é. verdade. Eu tô assim, Você nessa. tem para você escolher uma coisa, É, porque você assim, tem a terapia para mim é, assim, maravilhosa, para mim foi maravilhoso, né, me curou, e eu tenho muita vontade de passar isso adiante, ensinar e fazer as terapias, mas as borboletas, não deixa. né, a produção é muito intensa e ocupa muito tempo da gente, né, as funcionárias, lidar, tem financeiro, não é só criar e colocar É lá, verdade. não, são os vídeos que eu mesma tenho que elaborar, porque se eu não apareço, É, hoje não o engajamento vai, é o pessoal, engajamento né. é pessoal, então tem tudo isso, né. Aí Então a pra gente vai selecionando o que é prioridade ali, que para mim hoje são as borboletas e a pintura, sim. porque a pintura é parte da minha terapia, né. É. Então às vezes eu fico um tempo sem pintar, nossa, já começo a me sentir mal, assim, é uma parte de mim que é algo que eu tenho que fazer, Bom, eu acho que então quem tá assistindo já sabe que você pinta, né, já deu agora quando você falou das borboleta, todo mundo pensou: "Que papo de maluco é esse, né, que ela tá falando que as para mim é borboleta". normal, É. para as Gente, pessoas não. vamos lá por partes então. Como terapeuta, você é artista plástica que usava da arte então para tratar de vidas, tratar de pessoas, mulheres. A Kate fez um workshop com ela, foi muito bacana. Até hoje está lá no rack, assim, embaixo da nossa televisão, Ah, então eu é? assisto série olhando pra arte. E tá lá, Ah, que porque legal. foi muito significativo na vida da Kate, né, Kate? Isso aí. Ah, E a é Kate bom tá aqui. saber, tá É. vendo? Isso A arte ela é terapêutica por si só, ela muda vidas por si só. E você como exatamente. profissional, você levava isso e ensinava isso para outras mulheres, não com o intuito de formar, artistas plásticos, mas com o Não, intuito de formar ser humano, de tratar a pessoa como sim. pessoa. Como que era essa experiência? Que Pra mim a arte é isso, a aham, arte é cura, né, é uma parte, a gente materializa os sentimentos ali e começa a entender melhor, né, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, né, é intuitivo, então a hora que você consegue colocar para fora,
aí você começa a ou curar aquilo, ou começar a entender um pouco melhor, que nem nos workshops, no final eu fazia a leitura das obras pela cor, pelo formato, intuitivo também, porque eu pintei muitas obras e aí a gente vai aprendendo a ler aqueles desenhos, porque eu relacionava com aquilo, então eu entendia o que estava, Sim, né. Então para mim a arte é essa conexão com o espírito, com a minha alma aqui, né, e são recados do meu espírito para mim, que eu falo que é muito espiritual a pintura para mim. Tem para as pessoas que não, mas sim, para mim é espiritual, sim, é eu algo acredito nisso. Eu acho que que são tudo eu recados. falo que tudo é feito por Deus, por Ele, por meio dele e para Ele, né, tudo é feito. Exatamente, a A criação é gente dele, né. se deixa se perder, a gente deixa se perder. Exatamente. Então a arte é uma dessas coisas, seja a música, a Sim, pintura, a dança, é, a interpretação, né, a poesia, seja o que for, é feito de alguma forma, é uma maneira de a gente adorar a Deus e de espiritualizar e se exatamente. conectar com Ele, né. É como um filho que tenta conversar com o pai brincando, É, através de uma dança, de uma porque brincadeira. Deus está em nós. Sim. E aí o que sai de nós É a vem essência, dele. né, é o que transborda Vem dele, né. dele. Lógico que tem aí uma parte, que está indo para os malefícios, né, a arte está sendo muito utilizada para o mal, porque realmente Mas não é culpa nossa, dos artistas que então, deixam de aceitar é, que isso de aceitar interfira, que né, porque assim, ou a gente dá muita importância para quem usa errado, né, ou a é gente porque isso gera desmotiva burburinho, é, entendeu. E aí o burburinho vai, e né. desmotiva mesmo, né. Então, ela não poderia ser usada, né, para outros fins, para é o belo de Deus, é o belo ali que foi né, E a gente trazido para vê, nós. antigamente, o teatro era tido como uma arte pornográfica, porque tinha muita pornografia, ainda tem, né, mas era muito mais antigamente. É, E hoje deu uma aliviada, eu acho que o teatro se popularizou no meio da família brasileira, a família não aceita esse tipo de arte, né, entre aspas. sim. E até recentemente teve várias polêmicas com algumas peças aí com cena absurda, né. Então eu acho que deu uma filtrada e vai passando por fases, mas assim, a pintura em si, eu não sei, eu acho que é cultural, né, o brasileiro ele não tem muito como cultura contemplar a pintura. Tem um colega meu, o Paulo, e ele fala assim: "Thiago, se a pessoa pinta uma borboleta, por exemplo, eu acho linda, mas não vem com aqueles quadros abstrato, tudo manchado, que aquilo lá pra mim é frescura, não é arte não". Por um lado eu entendo, é que ele admira um tipo de arte, né, Sim. uma técnica Ele não se específica que conecta ele com se conectou com aquilo. aquela. É. Porque, assim, o abstrato é uma maneira, da gente expressar os sentimentos que você está vivendo ali, através das cores e da forma. E nem sempre isso vai ter forma bonita ou vai ter uma forma que a outra pessoa vai conseguir ver, mas eu Sim. tô vendo, é meu, É né. como a dança, né, porque a dança também, às vezes tem movimentos que são lógicos, Sim, mas não é aquela coreografia que quando fala coração na música você tem que fazer o coraçãozinho, necessariamente. Tem muito exatamente. mais a ver com o sentimento que a música passa, do que com a letra e a Sim, coreografada propriamente dita, né. com certeza. Aí deixa eu te Então abrir uma questão que eu sempre conversei com vários colegas, mais relacionada à música, mas a pintura eu acho que isso se encaixa bem. Você pinta com uma essência, com um sentimento, e você imprime aquilo ali na tela, certo? uhum. Só que daí quando eu vou ver, eu vejo e entendo outra coisa, com outro sentimento e faz sentido pra mim. Como que funciona isso? Bom, não sei, eu tô materializando algo meu, né. Só Eu que eu tenho vivências, experiências de vida diferente da outra pessoa. Então a outra pessoa, a hora que ela olhar, ela vai ela ver vai de outra forma. relacionar com a experiência dela, não com a minha. Por isso, E mesmo assim se conecta, né. se conecta. É a multiplicidade de Deus. Sim. É por isso que às vezes você abre a É Bíblia, porque é a energia a daquilo, né. energia daquilo. É a conexão da energia mesmo. Você ouve uma história bíblica lá, ou lê um versículo que para você tem um significado e muda a sua vida. Aí o outro lê a mesma coisa, tem Não outro sente significado e muda a vida mas dele é de da outra mesma forma. forma, É, só que de outro em outro em aspecto, outro né. aspecto, né, na verdade. Nossa, é mágico. E pra a É gente muito ver como legal. realmente é É. espiritual, não é algo material, é algo que Não, é imaterial. se materializa através da arte, da pintura, do Sim, movimento, bacana, é isso aí. que vibe. E não fumamos nada, hein. Deus me livre. Ó,
E aí, essa ideia das borboletas, porque assim, gente, se vocês observarem todas, eu acredito, pelo menos o que eu observei, todas as artes da Tarsila, tem ali alguma borboleta meio escondidinha em algum cantinho. E a borboleta encantou ela de alguma forma, então a primeira coisa que eu quero que você conte pra gente é isso. Tá. Como que as borboletas As entraram na sua pessoas têm vida? muita E curiosidade depois, sobre o isso, porquê que viu? essas borboletas viraram uma empresa e como essa empresa funciona, né? Que Uhum, ela chegou a até ocupar boa parte da sua vida hoje, né? sim. Bom, a borboleta, não fui eu que escolhi ela, né? Ela que me escolheu. Eu sempre falo isso. Começou com a primeira pintura, com 12 anos. Olha, Então, com 12 anos, eu entrei no curso. O primeiro quadro que eu fiz foi é uma uma borboleta. borboleta. Ah, Mas foi um desenho aleatório que eu escolhi. A professora folheou uma revista e falou assim: qual quadro você quer pintar primeiro, para a gente aprender a técnica? Eu olhei e falei: ah, pode ser essa borboleta aqui, que era meio abstrato, assim. sim. A minha tia tem Essa essa pintura? tela, tem. Até hoje está numa chácara dela. E eu pintei essa primeira. Depois, e assim, depois eu pintei várias outras e, né, eu fiz 5 anos de pintura em tela, a óleo mesmo, aquelas técnicas bem Sim. antigas mesmo, assim, né? Fez Que hoje em espatulada? dia, Chegou a fazer ou não? Nossa, espatulado, é- com borracha, fiz várias técnicas, nossa. rosto, fiz assim bastante tempo mesmo. E continuei, depois que eu parei o curso, eu continuei pintando até uns 20 e poucos anos. E com 18 anos, eu fiz uma tatuagem das irmãs, que nós somos, são 6 irmãos, né, 5 mulheres e 1 homem, e com 18 anos nós resolvemos que iríamos todas fazer uma tatuagem, todos nós. Então eu era a terceira filha, eu ia fazer uma tatuagem com o número 3, Ah, né. Fui no tatuador, cheguei lá: "O que que eu vou fazer? Fazer o número 3?" Ele falou: "Mas você não vai fazer nada junto? Né, uma imagem?" Falei: "Ah, dá aí o negócio que eu vou catálogo lá, escolher." é. Escolhi a borboleta, eu tenho a borboleta com o número 3, a asinha A dela, asinha dela forma dentro o da 3. asinha é o número 3. Com 18, mas a borboleta Até então, não era, né, assim, "Ai, porque eu amo borboleta", não, nunca nem liguei pra isso, era né. bonitinho a Era tatuagem, bonitinho, eu escolheu. gostava de flor, borboleta. Eu sempre tive mais relação com a rosa. Eu sempre gostei muito de rosa por causa da minha avó, que a minha avó gostava de rosa, tinha rosa no quintal, ela usava o leite de rosas, Ah, sabe. sim, sim. Então eu tenho essa ligação mais com a rosa por conta, e eu sempre gostei da flor mesmo, assim. Eu até pintei rosa quando eu no curso, Uhum. várias rosas quando eu comecei a aprender a pintar. E depois a borboleta, ela foi aparecendo mais depois da tatuagem, né, foi. E aí durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a Leia, né, que trabalha comigo até hoje, ela falou: "Olha, já pensou se a gente viver só de borboleta?" Porque era o produto mais fácil que a gente tinha. Era só uma impressão frente e verso, que na verdade era só frente na época, não fazia Você, na verso. sua empresa, você cria o design da borboleta, Sim, faz uma impressão, aí tem os é, materiais específicos, e essas borboletas vocês vendem para empresas que trabalham com decoração decoração, de forma geral, né? exatamente. Desde decoração de espaços mesmo comerciais, até festas, Sim, eventos, é isso aí. E é um mercado muito grande, muito é muito grande. nichado, né, porque aí durante, esse período a gente queria vender só a borboleta, mas era um sonho, Sim, né. Durante a pandemia eu voltei a pintar, dei uma parada no personalizado, porque na época eu fazia só os personalizados para eventos, já trabalhava com os decoradores, né. E não tinha mercado, porque não tinha festa e não, né, não vendia. Então sim, era só pouquinha coisa, assim, durante a pandemia. Mesmo assim, eu não fiquei sem trabalho. Eu continuei fazendo, né, diminuí o quadro de funcionário, mas eu tinha minhas clientes, nenhuma cancelou, todas só adiaram. Foi assim, né, não posso reclamar. foi E tranquilo. quando começou acho que com 1 ano de pandemia, eu fiz um curso de marketing e lá tinha esteira de produtos. Sim. E fazia eu pegar as minhas planilhas e falar qual é o produto que mais vende, que dá mais lucro, mais fácil. Era borboleta. Deu borboleta. Ah, quando eu tinha 5 anos, o meu pai jogava, na época, né, podia jogar no bicho ainda, né, Ah, porque já faz muito tempo, né. Toda vez que ele ia, eu falava: "Pai, aposta na borboleta", e ele sempre ganhava. Eu lembrei disso esses dias. olha só. É, toda vez, eu lembro certinho de eu falando: "Aposta na borboleta que você vai ganhar", e ele ganhava, toda vez ele Nossa. ganhava.
E ganhava pouquinho, assim, sabe, mas É, era uma coisa que eu tinha 3 com a borboleta cruzeiros. quando eu era muito pequena já, né. E aí então, me deu eu falei assim: "Não, então eu vou parar". Parei os personalizados e tinham clientes, assim, que o Por causa trabalho dessa esteira de produto por que causa o dessa esteira curso de trouxe, essa produto visão que o curso de exatamente. marketing trouxe. Aí eu li aquele o É a livro questão que a gente começou falando de você priorizar, né. Você tem muita exatamente. ideia, mas uma coisa é o seu sonho, que te faz bem, outra É, coisa é um negócio que te faz gerar dinheiro, que te faz trazer exatamente. renda. E assim, aquele livro como que é? Uma Coisa Só? Depois eu vou te passar o nome do livro, Tá. que, segue o nicho, assim, de uma coisa só, você trabalhar uma coisa só. Eu li esse livro e aí falei: "Não, agora eu vou apostar na borboleta". Então, parei tudo. Aí os meus clientes: "Imagina, você vai voltar a fazer personalizado, não sei o quê", porque já faz 9 anos eu fazia todo ano a festa da criança, sabe. Aham. Eu tinha bastante cliente recorrente. E elas: "Não, você não vai parar". Falei: "Não, eu vou parar, agora eu tô firme na borboleta". Aí eu fiquei 2 meses só trabalhando no site, no Instagram, em foto, em arquivo, porque o verso é muito difícil de fazer. Frente e verso, perfeito, com Pra anteninha, encaixar, né. é uma técnica bem difícil, que praticamente ninguém faz, o verso, assim, perfeito. Então eu lembro que eu fiquei de 48 horas pra fazer um verso. Aí depois que eu fiz o primeiro, Aí foi. aprendeu, É. desenvolveu uma Então técnica pra isso, né. eu desenvolvi toda a empresa em 2 meses, falei: "Agora vai", porque eu queria, algo que eu pudesse escalar, Sim, né. Então eu escalei, porque assim, hoje a gente vende mais de 15.000 borboletas mês, olha só. né. Às vezes, menos, porque as borboletas têm um Um tamanho tamanho maior, maior, aí e um aí tempo às de vezes é produção maior, mais né. por mês, porque às vezes que nem tem floricultura que a gente fornece 4.000 borboletas para Isso, um porque vai em cliente. vários Porque vão em todos arranjos, os né. arranjos, É, tem uma que a logo é uma borboleta, então ela usa para tudo, usa no cartão, usa olha só. na é. Eu já vi lá, assim, tem uma borboleta automatizada agora, né, que fica voando, Então, ela foi evoluindo, ela foi porque a evoluindo, borboleta é evolução. Eu acho que a borboleta, ela me achou, porque eu amo essa coisa da transformação da mente, né, e do ser do humano, ser humano. então tem tudo a ver. A gente se E permitir deixar de ser a lagarta, né. exatamente. Porque Se às vezes a permitir, pessoa porque eu se era muito, eu imagina que percebo eu ia estar muito aqui isso, falando, assim, as entendeu? pessoas elas se prendem no na fase da lagarta, né, elas Sim. se identificam como Elas não lagarta, se têm olha como coragem de sair lagarta, do casulo. e ela se entende como lagarta e ela quer ser lagarta pro resto da vida, ela fica na zona de conforto ali pra ser lagarta. E a hora que Exatamente. Deus fala: "Agora é a hora de ser borboleta", tem pessoa que morre na fase lagarta, pra não passar pela transformação. E a transformação E dói é mesmo, isso né. aí. É abrir mão, Exatamente isso. Então acho que a borboleta ela me escolheu por conta disso, de eu amar tudo isso, assim, às vezes eu vejo um curso e falei: "Nossa, eu queria ir nesse curso", sabe, assim, eu tenho paixão por isso mesmo. E foi durante a pandemia que eu me apaixonei por isso, e porque eu queria entender a mente. Quando eu voltei a pintar, na pandemia eu voltei a pintar, que eu fiquei uns 14 anos sem pintar mesmo, sem colocar a mão no pincel. Quando eu voltei a pintar, eu queria entender o porquê eu pintava tão perfeitinho assim, que saía linha e eu falei: "Gente, como que pode? Fiquei tanto tempo sem pintar e o negócio, né, tá gravado aqui tá dentro de algum gravado". jeito. Eu quero entender a minha mente, eu queria entender a minha mente. Então eu comecei a fazer curso e me apaixonei por isso. E autoconhecimento, porque me fez muito bem, me curou de muitas coisas, sabe. É interessante, né, a pandemia ela tirou muita gente querida, né, a gente perdeu Sim, muito, eu perdi vários colegas, eu tive na linha de frente, assim, a gente viu muita coisa, e a gente viu muita coisa que mais ninguém viu, né. eu imagino. E, cara, teve tanta vida destruída, mas por outro lado teve tanta vida transformada, né, Quem ficou se transformou, né, de quem ficou alguma se forma. transformou. Mas tem pessoa que se transformou para mal, né, tem uma teoria que fala que o Sim, caos, é, ele fortalece o caminho que você já tá. Então se a pessoa estava indo em sim, decadência, ela termina de afundar. é Se ela verdade. estava indo numa linha de crescimento, ela termina de É, evoluir. E eu acho é que é a mente da isso, é pessoa. a mente, é a fase do casulo, né, É. de É o você que a sua mente vai, né. é, Então eu acho que eu estudo também essa mente, assim, para poder melhorar, para me transformar para melhor, né. Então e é só estudando que a gente consegue, é né, só estudar. se autoconhecer se autoconhecer É, se autoconhecer. se autoconhecer e entender como funciona, sabe.
que para mim é essencial entender como que isso funciona, como que minha cabeça funciona, Por que que é né. assim? Não basta se É, autoconhecer, mas por que que eu sou exatamente. desse jeito? E ter o autocontrole, que acho que é o mais importante, Eu né, falo é o tem que se domínio próprio, controlar, o né, é algo domínio. que a gente tem que aprender, mas é o espinho na carne de todo ser humano. É, O domínio próprio a gente aprende para o resto da vida. Cada dia tem um desafio novo pra gente é. aprender. E Deus nos colocou aqui Pra isso, para isso, pra isso, né. justamente pra isso. É isso aí. Pra deixar de ser lagarto. É. E acho que é por isso que a borboleta, então, ela flui, assim, porque eu gosto da transformação e ela tem Nossa, esse que bacana. simbolismo, porque a maioria dos eventos que a gente fornece a borboleta são 15 anos, 1 ano e, assim, 50 anos, sabe. Olha só, É, são fases de muita portais de transformação. mudança, né, são Exatamente, são portais de mudança, principalmente 15 anos. Porque o 15 anos, pensa que era uma menina, se transformou numa mulher. Ela nunca mais vai voltar a ser é essa menina. representatividade. E Exatamente. é uma representatividade que tá se perdendo, né. Tá. Tá se perdendo e é muito importante, porque esse momento é muito importante, porque ela não vai mais voltar a ser uma menina. Agora é uma mulher, ela tem responsabilidade, muda tudo, né, é uma mudança muito drástica, né. Então, é um momento para comemorar. E isso vai ficar gravado na memória dela, que ela é uma princesa, que ela merece o melhor, que Deus ama ela. Fica, fica gravado isso, sabe, no merecimento da pessoa. É E eu verdade, não tive meu 15 anos. é E eu verdade. vivo isso hoje, assim, né, eu fiz, muitos cursos É, e aí eu me achei nisso, porque eu chorava todos os meus aniversários, e no meu 15 anos a minha mãe não fez, eu estava de castigo no meu 15 anos. Então, eu acho que eu realizo esse sonho das pessoas para me autorrealizar tambem, né. Às vezes a gente é. vai para um nicho de mercado e a gente não imagina o porquê, mas sempre tem um porquê lá atrás, Eu fico né. pensando, eu trabalho com psiquiatria, né. O que que eu tô tentando curar em mim? Exatamente. Não, e a gente até conversou sobre essa questão, né, que é o propósito, né. As pessoas se perdem, tem muitos cursos e coaches e pessoas, influencers que falam na internet sobre propósito, 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 mas às vezes o propósito ele é muito mais simples e muito mais profundo. Talvez você não Sim, precisa criar uma estrutura enorme, eu não precisa fazer 1000 ferramentas de desenvolvimento de vida para você descobrir qual que é o seu propósito. Às vezes você cria uma borboleta de plástico que transforma a vida de uma menina de 15 anos e mostra para ela que ela está passando por uma transformação. E exatamente. você fazer parte disso, ainda que seja com aquele material ainda à distância, né, porque você não vai no É, evento, né, não. você só recebe os vídeos depois dela curtindo o Aham, evento sim. com a decoração, você não tá lá. Mas é isso, né, E é um isso é momento transformar. importante para aniversariante, para mãe também, porque a mãe tá perdendo a criança dela, É verdade. né. Então, assim, tem muito simbolismo. E eu como homem, eu falei para o pai, né, que tá perdendo a menininha Aí, dele, tá né. vendo? Esse olhar não tinha, né, A que eu Kate sempre fala que converso eu com a não posso mãe, ter né. mulher, né, não posso ter filha mulher, que eu ia ser um pai ciumento. Então, Mas olha, me deu até é. raiva agora. Então, de 1 ano também é uma transformação mais para mãe do que para criança. A criança vai É começar a verdade. andar, os primeiros passos. Agora, para mãe, é 1 ano de vitória, de ter tido, né, um filho. A vida dela mudou de ponta cabeça, porque, né, uma criança de 1 ano demanda tempo, demanda, eh, aquela doação mesmo, Sim. né, de você cuidar de outra pessoa, é aquela pessoa depender de você. Então é um ano para mim, assim, os dos 2 meninos, né, foi o primeiro ano da vitória, assim, então a mãe quer comemorar É aquilo, verdade. aquela vida, né, você tá comemorando um ano do primeiro ano da vida daquela pessoa. Você já fez Então algum é chá revelação? Tá na moda hoje? muitos, muitos. Olha só que bacana. É, tem São muitos. coisas, né, são portais mesmo. Eu acho que 50 anos é porque você chega é meio século, né. Você É. reflete mais quando você Aí chega você nos já começa, você 50, tá lá na vida, a daqui a hora pouco que você você fala: chega nos "Puxa, 50 você fala: "Agora eu vou con aproveitar", é, não é? contagem regressiva", né. É, Você para de contar e começa sim. a Ah, eu acho que cada ano também tem um portal de tem. transformação e, né, e a borboleta ela se encaixa em tudo isso. E os eventos de transformação de mulher também são muitos, muitos. De Então igreja,
esse mês passado mesmo a gente fez um pro Voo e Borboleta, não sei se você da Igreja Já Batista. já A vi gente sim, fez para conheci. elas, muitas borboletas, elas fizeram um palco inteiro de borboletas, Olha foi só. super legal. E o movimento que elas geram ali é de transformação e o Instagram, tudo é baseado na borboleta. Isso que é propósito, né, você ter um trabalho que faça sentido na finalidade dele, Exatamente, tem que não muito seja algo sentido. aleatório. É, e as pessoas elas me passam feedbacks muito legais, assim, eh, que nem: "Ai, Tarsila, nossa, eu estava meio triste aqui, a hora que chegou, fiquei tão feliz que minhas borboletas chegaram", sabe, assim. Tem isso, assim, porque elas são coloridas, são vivas, e não adianta, eu quero às vezes colocar um material diferente, fazer alguma coisa, até agora eu tô fazendo umas de Natal aí, mas o que a pessoa se encanta é a realidade dela. Então eu sempre falo, a gente tem que trabalhar a realidade dela, porque é o belo de Deus, é a criação dele, eu não tenho que mudar a criação dele, Gente, e no entendeu? espaço que ela tem aqui em Bauru, tinha algumas borboletinhas, né, que você colocou lá no coqueiro, tudo, e às vezes pousavam umas borboletas do lado, né. E você Não, olhava, você de tem longe você falava assim: "Nossa, mas, é aquela branca ali eu nunca tinha visto que a Tarsila fez". Aí chegava perto era de verdade, então você realmente você confunde. É muito elas são bacana. bem realistas. E tem muitas borboletas lá. Ainda tem? Esses dias eu filmei um casulo, onde eu filmo Ah, as borboletas que então agora as borboletas batem as asas, né, a gente elaborou o motor, a gente tem um engenheiro que faz os motores, então ela bate a asa, então ela é bem real, bate a asa. E tem uma que voa em cima do bolo, que daí ela é pequenininha, né, ela voa, porque as pessoas querem esse movimento, sim, né, sim. com LED também, agora a gente está trabalhando. Eu não sou tão fã, porque eu gosto do realismo. A que bate asa é muito real, É. então eu amo Mas ela. eu acho que para o decorador, num Não, é contexto, muito importante ter ele ter recursos. pontos de luz, né, para poder Sim. iluminar até as Não, na outras que não tem festa aquilo fica em volta. lindo, fica É. maravilhoso. E e aí agora me perdi, que eu estava falando Você tanta estava falando coisa. das borboletas que visitam as borboletas, Ah, é. que elas estão Então aparecendo tem lá. o coqueiro no meio lá Sim, da da área da área. cozinha ali, que eu filmo as borboletas que batem asa, porque ela tem o preguinho, o coqueiro tem os preguinhos e eu coloco É. elas lá. E um casulo, não, eu primeiro filmei a lagarta, Ah, aí eu filmei o casulo, bem no coqueiro que eu gravo as borboletas. E aí eu é. fui acompanhando, Que lindo. a borboleta saiu esses dias, e aí ela ficou um tempo lá dentro de casa mesmo, né, ficou, na cortina, assim, Ela se ficou uns sentiu em 4 casa, dias. né. E depois eu não vi mais ela. Eu acho que ela Mas ela era grandona, assim, você precisa ver que legal. nossa, que bacana. É. Bom, eu amo borboleta. O É. sonho da Kate é tirar foto com uma borboleta e uma arara azul, né. Então, Ah, um dia bom, vai. agora vamos pensar assim, ó, eu visitei esses dias lá a sua galeria no Bauru Shopping, tem muita obra de arte lá. Aí tem essa parte terapêutica que a Kate já fez, que infelizmente não está tendo tempo mais para fazer, mas quem sabe num futuro breve aí. Ah, com Às vezes quando o certeza. pessoal estiver assistindo isso, tem até algum curso aberto, alguma coisa assim. Então entrem Sim. lá no canal da Tarsila para ver, É algo para pensar para daqui a pensar alguns para algum tempo. meses, que foi Mas, muito os quadros você continua pintando ainda, sim. continua expondo, vendendo? É, foi para Marília, Sim. agora A foi para exposição daqui. Marília foi outra exposição, que eu fiz alguns novos, aí eu fiz uma em Marília, e agora a gente já tá porque os shoppings eles entram em contato Sim, com os artistas, assim, então tem um espaço no shopping dedicado para para isso. isso. É, então Olha a que gente bacana. ocupa esses espaços nos shoppings, às vezes em teatro também. Tem várias exposições aí pela frente, É, e aí que nem foi super legal, hoje a revista Glamour entrou em contato. que Com bacana. umas fotos da Chanel, com as borboletas. Deixa eu É perguntar, muito você já legal, né. parou para pensar em pintar algo que correlacionasse essas 2 áreas que você gosta, a borboleta com essa área de transformação e a mente humana? Eu Já sou tem apaixonado, cérebro, mente, a Tarsila do Amaral, a Tarsila você lembra a Tarsila? A pintura ah, da Tarsila? que você fez. É, Sim, 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 ela tem as borboletas embaixo, é a Tarsila e ela é cheia de linha, assim, ela parece uma bruxa, né. verdade, Ela é isso. verdade.
Essa é a relação, e é na época que eu comecei a estudar Poder da Mente. Porque, assim, Bacana. as obras, cada uma me conta, o período que eu tô passando. Sim. Então, que nem a chave, foi quando eu encontrei Jesus. Quando eu não me converti, porque eu não frequentei uma igreja, mas eu senti o sangue de Jesus, assim, sabe, que eu estava num curso, e aí ele fez isso pra gente se encontrar, e aí isso sabe, assim, quando queima? Falei: "Nossa, agora eu encontrei", Você entendeu, sabe, né, entendi. entendeu, fez sentido. Exatamente. Deu logo nessa fase eu estava pintando a chave tá no meu coração, tá, no Espírito Santo, Ai, que no bacana. aí depois veio a árvore, Hã. que a árvore tem o buraquinho da fechadura, a chave abre a árvore tem as raízes, tem a borboleta gerando energia. Até esses dias eu fiz um post dessas obras, que são as durante a pandemia, que elas são muito fortes, assim, então aí tem a meditação que sou eu, assim, a meditação tem uma rosa, não sei se você vai lembrar das obras, mas é a meditação que é esse meu encontro, e quando eu encontro, né, com Deus, assim, nas minhas meditações. E tem a rosa, que quando eu entrava em meditação eu chorava muito, que eu estava com eu sentia saudade da rosa. Saudade, saudade da rosa. Sabe, assim, quando você sente saudade de uma pessoa? Era um negócio muito louco pra mim. Mas depois que eu pintei a rosa, eu nunca mais senti Sinto isso, saudade. quando eu entrei na meditação. Olha só. E depois são as de papel que eu fiz durante a pandemia, essas daí. Depois você vê um post que tem todas elas. Que mais que tem? Tem mais uma. E tem a Tarsila, Dá para você montar uma galeria só sobre essas transformações, né, uma exposição só só sobre dessas isso. obras. E a Tarsila, que é o poder da mente Sim. que tá em mim, que eu sou corajosa, sou forte, que ela é, né? E ela te olha: "Pra onde você vai?", aquele quadro. A Leia falou: "Tira esse quadro daqui que eu tenho medo dele". É Ela fica verdade, me eu reparei já olhando. isso. É bacana, É um negócio doido. Porque não parece assim, eu queria entender por quê, não parecia que era eu que pintava. Depois que eu terminava, eu falei: "Gente, não, eu não sou capaz disso daqui, não fui eu", por isso que entendeu? transcende, né, a Por isso que não técnica sou eu, transcende, você entendeu? a arte transcende a técnica. Ela é maior do Exatamente. que o Porque artista. é assim, ó, ela me conecta com o Espírito Santo e ele vai me contando o que tá acontecendo, entendeu? Eu tenho isso com o jardim, né. Então sempre quando eu mexo com planta, folhagem, eu tenho uns pezinhos de fruta nos vasos lá, aí Deus vem falando comigo. Aí hoje uma pessoa virou para mim e falou assim: "Olha, tive um sonho que sua parreira de uva estava lotada, mas aí foi pessoas lá e falou para podar, porque estava muito grande, poderia crescer mais, mas você tinha que podar, e você permitiu que a pessoa podasse a sua parreira, e a parreira inteira morreu". Eu falei: "Se Olha eu falar para só. você que realmente aconteceu isso", pessoas, mais de uma, foram em casa, olharam essa parreira de uva específica e propuseram podar ela. Sério? Sério. Olha só. E aquela parreira de uva tem uma conexão minha com Deus, né, quando eu podo ela, quando eu faço ela, ela tem tudo a ver com o nosso trabalho. Então quando começou o Clube da Mente foi quando eu plantei a parreira. E a Olha parreira ela só, você representa vê. uma transformação. Eu tinha um pé de acerola, até tem um projeto, que eu não vou falar porque eu tô procrastinando ele, Ah lá, tá vendo? Sempre mas tem tem um. um projeto que conta a história da acerola, e essa transição para a parreira de uva, né, mas tinha a acerola que representava o que eu era no passado, e Aham, essa acerola eu cortei ela no machado. entendi. E aí eu plantei esse pé de uva no vasinho contido lá, a parreira, e ela foi desenvolvendo. E conforme foi acontecendo, e aí você fez parte desse processo, conforme o nosso trabalho foi desenvolvendo, ela começou a dar um cachinho ou outro de uva. E às vezes ela dava uva, coisa que quem trabalha com parreira sabe que não é normal isso, É, né? dava uva fora de época, e na época não dava. E o meu trabalho sempre assim, eu fazia para funcionar de um jeito, ele funcionava de outro. Eu falava: "Gente, é igualzinho a uva". Aí teve um dia Que coisa, né? que foi muito bacana, eu chamei a Kate, né, e essa parreira fica na frente do nosso escritório lá em casa. Eu chamei ela, falei: "Vem aqui ver um negócio". E aí tinha um fio que ela foi seguindo, né, a parreira de uva, e ela sai aqueles bracinhos dela. Eu não sei se algum biólogo tem explicação para isso, eu não tenho. Mas ela vinha do seu lado aí, da direita dela, né, Uhum. e vinha caminhando por aqui e o fio ia para frente. Só que ela caiu o braço
e ela começou a buscar o lado da esquerda, só um raminho dela, daqueles tentáculos, eu não sei como chama aquilo, aquele tentáculo dela começou a alcançar um outro lado que, teoricamente, ela nem sabia que existia. Como se ela não tem ouvido, ela não tem nenhum sensor, ela não tem Olha só. nenhuma. Que energia é essa que mostra para a parreira que lado que ela tem que seguir? E se a parreira segue sem enxergar, por que que a gente não segue? É, olha Então, só. assim, tem muito disso. E eu sei que parreira tá prestes a dar muita uva, Aí, tá e tem vendo? muita gente já querendo podar. Olha só. É, então. Eu fico nesse dilema, assim, porque a borboleta é muito Sim, volume, correria, e eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu essa gosto da calma, da meditação, da tranquilidade, da pintura. E eu assim, desde que eu comecei a pintar, o que eu escuto? Sempre assim, só pinta, só pinta. É só isso que eu escuto. voltando para a história da E aí parreira, a pessoa que sonhou esse sonho, ele falou que tinha da raiz dessa parreira tinha vários troncos, né, e quem podou, podou só um, e era o único tronco que trazia vida para essa parreira, por isso que a parreira secou, os outros continuavam lá. E às vezes é isso, né, você tem tantos troncos saindo da vida, saindo da então, raiz ali, e hum, nenhum dá fruto. E aí quando você corta justamente o que dá fruto que sustentava todo o resto. então. E às vezes E aí eu aí e é falei para difícil da gente não é? conseguir você tem É, que ter muito mente aberta, tranquilidade e deixar o Espírito Santo te guiar, porque é, por si só é muita loucura. é Esse muita trecho loucura. mesmo, quando a gente fizer um corte, vamos falar assim: "Nossa, Tarsila e Thiago são 2 artistas louco da Olha cabeça", lá, né. que já tá coitada que tá ruim, né. "Fala meu amor, tudo em paz aí?" É, Que a mas gente tá na técnica hoje ali, só que é, hoje ela não tá aqui, ela tá lá escondidinha ali atrás das árvores. mas é assim, são, coisas muito boas. E aí como que você seleciona que Qual você tronco cortar, vai focar? Porque você não dá conta de tudo, é né. verdade, Então é muito difícil, é é muito uma difícil. situação E a gente gosta de tudo, né. Só que às exatamente, vezes o que dá renda financeiramente, que tá dando certo financeiramente, é o que te desgasta mais, mas você tem que exatamente, manter, porque ninguém vive de sonho. Mas por outro exatamente. lado também não precisa parar o restante, É, né. é Mas ter também esse tem equilíbrio, o que ter um equilíbrio. né. Eu tenho muitas ideias, queria fazer muitos eu tenho, assim, um projeto de fazer borboletas gigantes de 2 metros, 30 borboletas num shopping, né, num fazer coisas grandes, assim. Só que aí tem os filhos, aí tem, as pinturas, então aí você, né, deixar Priorizar mesmo. outras áreas, então a gente tem que ir devagar conforme que a gente consegue fazer, né. Mas tá ótimo. E assim, pensando nessa parte espiritual, quando você pensa assim, o que que tudo isso, o que que a arte, as borboletas, a rosa, a pintura, a dança transformou na sua vida? O que que Deus transformou na sua vida através de tudo isso? Como que era a Hum, Tarsila antes de tudo isso e depois de tudo isso? a Tarsila era chata, porque, eh, assim, eu era triste, né, porque tudo que, eu tinha muita coisa guardada, que eu não tinha coragem de expor, Sim, coragem de mostrar, de falar, né, eu sempre fui mais calada, e por vergonha, acho que a vergonha era o meu pior, era o meu acho que foi o meu gatilho a vergonha, assim, eu perder a vergonha de falar, de me expor, de mostrar a arte. A primeira vez que eu expus as obras, era o cadeado que você eu precisava quebrar passei pra mal, eu vomitei uma semana. Passar de colocar pra fora, assim. nossa. E não tinha o porquê eu estar passando mal ali, não tinha, sabe, Sim, assim. Foi quando eu fui para o ateliê ali na Rio Branco, que eu ficava tudo em casa, guardado em casa. Às vezes eu tirava foto para Instagram, muito pouco, porque eu ainda tinha vergonha de mostrar, pra né. você não estava Porque bom o que você fazia? exatamente, pra mim não era bonito. Pra mim, assim, eu sabia que ali era perfeito, era, as linhas, né, tudo, mas Mas não o suficiente para era que uma outra parte de pessoa mim, era achasse belo. porque são pedaços de mim, né. É, que É você muito expõe. íntimo. E a hora que eu coloquei pra fora, meu Deus,
Olha, foi. E aí eu fiz uma pintura quando eu mudei para Rio Branco, e eu coloquei as obras, aí eu passei mal, passei mal. Aí eu fui lá, depois que eu passei mal, passou, né, isso já aceitei mostrar, eu fui lá em cima no vidro, eu não sei se você chegou a conhecer o ateliê. Eu fiz uma pintura no vidro, pro lado de dentro. Não, ainda não. Eu fiz a pintura ao contrário, porque quem vê de fora vê ao Vem contrário, invertido, vê isso. invertido. Eu fiz uma pintura invertida e era uma mulher com eram 2 braços, assim, eu não sei porque como era invertido, eu não sabia o que estava do outro lado, né, eu Sim. só pintei. Eu peguei uma tarde e pintei tudo aquilo que nem doida. Eu até gravei. E aí eu escrevi "Eu e Deus", bem grande, e para quem nunca tinha se exposto assim, né, eu coloquei "Eu e Deus", e essa mulher com o braço aberto, assim, e ela estava se libertando, e tinha uns galhos, assim, em volta, como se um braço estivesse segurando e o outro estivesse se libertando, sabe. Eu tenho Hã. foto. E aí a Leia falou: "Nossa, se libertou mesmo, né, essa pintura". E a pintura ficou lá, o tempo que a gente Ficou naquele ficou naquele espaço. espaço foi 1 ano e pouquinho. Aquela pintura ficou lá. Olha Ela só. era ela não era uma coisa bonita, mas pra mim fazia todo sentido. Tinha todo um significado, É. né, Acho que de quem passava na rua falou libertação. assim: "Que essa doida que pintou isso aqui". Quem jogou esses guache nesse vidro. Exatamente. Tinha Mas as ou não, né, rosas, ou a tinha pessoa entendia, exatamente. porque quem é pra entender, É, entende. pra quem tá na mesma energia ali, sente, né, ela sente e automaticamente ela entende. É verdade. E depois disso, então, você se você tivesse que resumir até assim em uma É, palavra, porque antes você uma falou palavra. assim: "Eu era chata", era Ah, é, o né, eu que te estava falando resumia era isso. Eu chatice, eu era era chata, sem graça. introvertida, eu tinha vergonha de tudo, eu não queria aparecer de jeito nenhum. Eh, Porque quando eu era criança, eu participava dos a história é tão longa, né, Hum, mas assim, eu tenho que voltar lá para você entender. Quando eu sim. era muito pequenininha, eu comecei com 4 anos o balé, e eu fui até os 18. Só que eu sempre fui um pouco isolada, assim, das outras meninas, porque eu sempre era a principal do espetáculo, porque na época a professora sempre fazia o espetáculo no final do ano e a gente ia para competições durante o ano e tinha a fantasia, a história. Então, que nem no Mágico de Oz eu fui a Dorothy. No negócio das abelhinhas travesas eu fui a abelhinha. Então as meninas tinham um pouco de raiva de mim, entendeu? Porque aí eu sou a queridinha da professora, entendeu? E só que eu Professores, tomem cuidado com isso, é, pelo amor de Deus. exatamente. E eu fiquei traumatizada, não traumatizada, mas eu guardei, que eu não poderia ser melhor que ninguém. Então, isso abalou muito, porque eu fiquei presa ali, né. Então eu fui guardando os meus dons e tudo que eu tinha para mostrar foi guardado Porque quando para eu você poder entrava no palco em destaque, você era exatamente, porque eu no palco, reprimida. se você me colocar num palco e eu não estiver vendo ninguém, eu me transformo, eu sou outra pessoa. Isso é Eu uma entro coisa do no artista, né. personagem. Ninguém acredita, mas quem trabalha em palco é É. diferente. Eu Eu sou tenho um super discreta, problema, quietinha, as eu pessoas entrei que lá me conhecem eu sou brincalhão, eu sou do jeito que eu sou aqui. uhum. Mas assim, quando eu subo num palco para fazer palestra, é outro oratório, é outro Thiago, mas não deixa de ser eu, É, mas é outro, é a sua essência que tá é a ali, minha né. essência. É muito doido. Então eu fui guardando, então eu fui retendo e eu fiquei antes da pandemia, eu estava, assim, totalmente eu esquecia tudo, tudo, eu esquecia tudo. Eu estava depressiva, chegava aquele horarinho das 6 da tarde, já amarrava o coração, a musiquinha do Fantástico era o meu terror. Porque eu tinha que ir trabalhar, porque eu trabalhei em várias empresas, eh, em coisas que não tinha nada a ver comigo, e então eu estava sufocando uma Tarsila gigante, assim, sabe, de muitos dons. Sabe que eu já comentei isso algumas vezes, né. Muitas vezes o burnout que a gente culpa a empresa, às Não, vezes o problema não é porque tá você está no no lugar errado, trabalho. na hora É, errada, que nem tem trabalho errado. empresa hoje a gente tem muito uma das maiores empresas, as maiores empresas que mais geram emprego em Bauru, são as de telemarketing aqui, né, na nossa Uhum. cidade. E tem pessoas que odeiam aquilo lá, falam: "Ah, eu vivi tantos anos naquilo lá, foi um inferno na minha vida". E eu conheço pessoas que amam aquilo lá
E eu tinha piripaque, aí media pressão, eu tive crise de labirintite, fiquei 40 dias Eu de atendo muita licença. gente lá nesse lugar. Eu acredito que, assim, é um lugar que tem muita demanda, tem que ter muito Uhum, funcionário, e são poucas pessoas que têm um dom para esse negócio, né, sim, são chamadas para aquilo. Então passa muita gente ali. Só que passa, é legal porque é uma oportunidade de primeiro emprego com que certeza. nenhuma outra empresa dá. E outra, aprendi a falar no telefone, aprendi a fazer atendimento ao cliente, eh, eu aprendi a conviver, assim, com muitas pessoas ao mesmo tempo. Tudo E isso são é equipes grandes, né. experiência, é experiência, sabe. Hoje eu utilizo várias coisas de planilha, porque eu fiquei um tempo na cobrança, mas eu fui para o back-office depois. Sim. E eu trabalhei, acho que demoram 5 anos, mais ou menos, que eu fiquei lá. E assim, eu gostava do trabalho, mas não era aquilo que eu tinha que fazer. Eu tinha tanta coisa guardada que eu fui mirrando, sabe, eu Sumi. fui minando a Tarsila. E aí, quando eu comecei a fazer as meditações, encontrei mesmo Jesus, assim, eu tive esse encontro. Eu comecei a entender que não era de verdade, qual era a minha essência, qual o meu propósito, né, que é trazer o belo de Deus pra, né, porque assim, a arte é algo que você tira de dentro, mas é uma outra camada, Sim, né, então você tira lá daquela meditação, daquela visão e traz pra terra, então é o sim, belo de Deus aqui. Né, e sim, aí as pessoas enxergam isso. "Nossa, como é lindo, né, nossa, como é", e isso traz um conforto para a pessoa. Se você pegar um prédio que tem uma pintura linda e um prédio cinza, qual que você vai ficar olhando? o da pintura. Qual que você vai ficar se sentindo bem? É intuitivo, é algo Você assim, se conecta você com não sabe aquilo, né. explicar, mas você vai ficar olhando para o outro, entendeu? Sim. E É você o vai se belo, né, o belo sentir atrai. acolhido ali, você vai se sentir mais seguro, mais acolhido. Pode É. fazer esse Tem uma teste. frase que fala que a criatura anseia pelo criador. E eu acho que Deus se manifesta na nossa vida através do belo, né, da natureza, Exatamente, da arte, né. e você acaba procurando isso em tudo, você se conecta, você tem uma cidade cinza, você vai procurar o que é belo, o que é colorido. Às vezes é uma praça, às Exatamente. vezes é um bosque, igual a gente É, está, né, no meio do centro de Bauru, aham. Eu né, mesma, às dentro vezes, de um falo: "Nossa, eu bosque. preciso de um matinho, deixa eu". Aí eu venho aqui, Você está convidado, em breve respiro. temos novidades em Bauru para isso. Ah, é? É. Eu falei pra Ah, você que que se bom. não desse para gravar hoje, eu ia terminar um curso, é de Aham. meditação, mindfulness. Ah, é? Mas aí Ah, tem mais coisas pra vindo por aí. Eu não vou falar porque vai ficar gravado, vão hum. me cobrar, e eu não sei Ah, quando que a pessoa vai entendi. assistir esse vídeo. Às vezes já tá acontecendo, às vezes já aconteceu, às vezes ainda vai acontecer. Mas, só procurar lá, É isso arroba aí, primeiro da mente. Bom, isso mas é aí. isso. Muito Obrigado bom. por A ter gente vindo. podia ficar conversando aqui por horas, Ixi, viu? podia. Só que eu quero que assim, ó, antes de acabar, antes de você ir embora, Hã. eu quero que você olhe lá dentro da lente e dá um recado pro pessoal que tá Hum. assistindo, pensando assim, ó, de tudo que você viveu na sua vida, toda essa transformação, né? Desde a fase de ovinho, depois lagarta, depois casulo, até chegar na Tarsila borboleta que temos hoje. O que que você tira de tudo isso e como que isso pode ajudar as pessoas? Que conselho você daria para quem Eu está assistindo? daria, pela experiência que eu tenho hoje com a transformação, deixa eu pensar direitinho. Eh, assim, procurem a Deus, a se conectar com Deus, conectar com a sua alma. Eh, o que eu posso falar? Eu sou ruim nas palavras. Eh, Que quadro você indicaria pra gente? como E assim? e é um quadro seu. Você fala assim: "Poxa, quando eu penso nessa conversa, na minha vida, nesse Eh, podcast, nas pessoas que estão assistindo, eu acho que tem tudo a ver com tal eu quadro". acho que assim, ó, o tempo com Deus, o tempo com você, meditar, parar, respirar. Isso tudo vai te conectar com você mesmo e todo o segredo, a chave tá dentro do coração, né, tá dentro de você, então procura lá dentro, porque fora você não vai achar nada, É verdade. né. Então procura o que tá aí dentro do seu coração, né. É que nem eu encontrei a Tarsila lá, ó, soterrada coitada, né. Quando eu encontrei Jesus, quando eu comecei a meditar.
Então, o segredo é se encontrar, porque Deus já colocou tudo, todo o seu potencial aí dentro, tá tudo aí dentro, né, então a chave tá dentro do nosso coração mesmo. Ah, que agora você veio outra pergunta que eu vou ter que fazer antes de Faz, faz, acabar. não tem problema. Eu falo muito sobre espiritualidade e meditação. Hum, Embora as pessoas confundem muito quando a gente fala meditação, lembra da técnica shintoísta, budista, mística, uhum, e hoje no Ocidente foi adaptado, e hoje a gente tem técnicas de mindfulness, meditação, que são sim, científicas. uhum, Mas eu vou um pouquinho além, eu falo que meditação, a oração ela é uma forma de meditar. sim, É uma forma, o mindfulness mais perfeito, porque você uhum, se conecta com Deus e você foca nele, só ele te ouve, só você ouve ele durante aquele período. sim, Isso é atenção plena, né. Isso é atenção exatamente. plena. Mas como que é isso na sua vida, na prática? Que eu percebi que você por si só, sem a gente conversar, você já correlacionou isso, então já é uma Sim, realidade para você. é, Como que é você eh, conectar a Deus através da meditação? Como que você se conecta com o mundo espiritual, ou com Deus, ou com o Espírito Santo, através da meditação, sem deixar o mundo místico. uhum. Assim, hoje eu pratico 2 tipos de meditação. Aquela meditação guiada, Sim. que trabalha um pouco, assim, a parte dos chakras, que são as nossas energias. Isso, me traz muitos benefícios, porque eu tinha uma área muito travada no meu quadril, que é a parte da criatividade, Sim. que eu não exercia antes, exerço agora. E quando eu faço as meditações e foco mais nessas áreas, eu tenho melhoras muito grandes. Depois que eu comecei a exercer toda a minha criatividade, sarou, assim, sabe, melhorou muito, mas as meditações ajudaram muito. Então, quando eu vejo que eu tô ali, com muito medo, então eu faço a meditação ali da raiz, do chakra da raiz, eu faço esse tipo de meditação. Eu gosto muito dos chakras. Eu acho que são e eu acho que não tem nada a ver com religião ou com gente, são pontos de energia do nosso corpo. O nosso corpo ele é elétrico, né, as pessoas Exatamente. Nós somos microscopicamente, energia. nós somos energia. Sem As energia eu não faço átomos nada no meu átomos são dia. juntos por causa de energia. Sim. Sem energia a gente seria poeirinha, né. Aham. A Então verdade são é esses essa. centros de energia que eu trabalho, assim, as meditações, e faço outro tipo de meditação mais intuitiva, que é onde eu me conecto com Deus. Então, às vezes, sempre é no banho. Eu É. gosto muito porque eu gosto muito da água. A água, ela traz essa conexão para mim. Porque quando eu comecei toda essa jornada de transformação, faltava muita água na minha casa. A gente não tinha água, não chegava água, em Bauru estava faltando muita água, e o bairro que eu morava não tinha água, então eu tinha que tomar banho muito rápido. E aí eu sempre pedia: "Deus, eu quero mais água, eu quero mais água". Eu sempre pedi muito, e essa foi uma fase, assim, que, sabe, que eu lembro. Então eu sempre agradeço pelo banho que eu tô tomando, falo: "Ai, graças a Deus eu tenho água disponível para tomar um banho gostoso hoje", sabe. Então isso todos os dias eu agradeço quando eu vou tomar banho. Aí, daí eu já entro nessa gratidão, e aí eu já consigo me conectar, então aí eu penso que eu tô entrando num portal, assim, bem bonito, cheio de raiz, então eu abro essa porta, Deixando a água cair. deixando a água cair, já nesse sentimento de gratidão. E aí eu sempre imagino ali que, sempre aparece pra mim, assim, um roseral, e depois uma árvore, com uma cachoeirinha, assim, com um riacho, e eu sempre vou lá e deito no colo de Jesus, sabe. Eu imagino isso, eu sempre imagino Imagina isso. isso. Então ali tem a rosa, que antes eu entrava nesse portal e eu sentia muita falta dela, hoje eu não sinto mais, porque eu tenho as minhas rosas comigo, que eu pinto elas, eu coloco elas no mundo, e elas estão lá no meu espiritual, mas eu trago elas para cá. Materializa ela na nas telas. Exatamente. Então tudo tem uma conexão, né. As árvores, que eu amo pintar também, então tá dentro desse jardim. Eh, a água que tá ali dos riachos, então é uma visão que eu sempre tenho, porque toda vez que eu tomo banho, eu faço esse tipo de meditação. Então eu acho que dá para separar um pouquinho, Sim. né, mas isso é muito da pessoa. Eu me adaptei melhor assim, com a meditação, porque eu consigo me concentrar melhor separando.
Isso é bacana porque, né. assim, meditação tem várias técnicas. Sim. Eu tenho até um curso que a gente ensina, várias técnicas de meditação, desde técnica de Uhum. pé, deitado, andando, de joelho, É. din-din, né, a pose Sim. indiana, É, você vê no banho é sempre e de pé, no banho é de pé. né, Então, na e verdade, dá para você meditar em qualquer lugar, dá para você sim. exercer esse domínio, essa conexão em Aham. qualquer lugar. E eu não entrei em nenhuma religião, hoje eu não estou frequentando nenhuma igreja, assim, eu gosto, às vezes eu vou em uma, em outra, porque eu gosto de ter essa relação, assim, aberta, É. entendeu. E Deus ele não cabe nas 4 paredes de uma instituição religiosa, né, ele é Exatamente, eu muito acho mais que amplo que isso. a igreja Não é que mais seja é comunidade uma comunidade. do que, né, É. de eu me relacionar com aquela comunidade, do que com Deus, porque E Deus é necessário me isso, relaciona né. em casa. É É. bacana, você tem que ter esse É contato com o legal, próximo sim. e se É, ter essa troca que a gente está tendo aqui em sim. grupo. Só que não precisa institucionalizar, né. É. Colocar uma pulseirinha, tatuar na testa, Não, eu sou membro, eu sou parte desse órgão sim. específico e eu Aham, defendo com unhas e dentes esse tema exatamente. específico, até porque Deus, ele é muito maior do que tudo isso, né. Exatamente, a gente se conecta que nem eu encontrei Deus, encontrei, né, eu tive essa conexão em casa, sozinha, É as multiformas de Deus, né, é né. fantástico Então isso. assim, mas eu gosto de ir na igreja, eu tenho, assim, eu sempre choro muito na É. igreja, porque Deus fala muito comigo também na igreja, mas Deixar claro, né, não somos desigrejados, né, não é a questão não, não é não não é é defender essa. nenhum movimento extremista de Não, qualquer área, mas é a gente aprender que estar em comunidade é bom sim, é excelente, faz exatamente. bem, mas que isso não é Deus, isso é uma parte muito pequena de Deus, Deus ele é muito maior do que tudo isso, e Sim, ele é inteiro nosso, né, então é. e ele espera que nós sejamos inteiro dele. É isso aí. A gente fazia os grupinhos, né, de oração, era tão Sim, gostoso. Porque se você se conecta com pessoas que têm a mesma linha de pensamento que você, é verdade. né, então eu ainda eu não achei uma igreja, né, um lugar onde eu encontrasse pessoas com a mesma linha, porque a minha linha de pensamento é muito diferente, É. porque a arte, porque, Sim. Eu costumo dizer que é a mais i a difícil. igreja, né, a comunidade igreja, a igreja enquanto comunidade, ela não é feita pra gente ir adorar a Deus, ela é feita para o homem. Por quê? Porque a gente precisa de um ambiente com pessoas que pensam e falam a mesma língua nossa, Aham, né, sim. pra gente se conectar e falar sobre algo, sobre Deus. Cara, deixa os colegas do SAMU passar que vai passar bem aqui na rua de baixo. Oh, meu Deus. Passou! Passou? Passou lá Passou. atrás. Tá indo pra maternidade. Então subiram ali pra maternidade. Voltando, Na minha então caminho. assim, a comunidade ela é feita para o membro, porque ela tem cadeiras confortáveis, tem um ambiente confortável, tem uma estrutura confortável, num Sim. horário que é confortável de você frequentar, para a Uhum. gente ter a oportunidade de ter essa troca de forma regular, isso é bacana. É, Só que a gente tem que para as entender crianças é que importante, nossa, fundamental, muito porque, todo importante. o princípio a gente ensina dentro de casa, Uhum. mas é ali na igreja que ela vai se conectar com outras crianças da mesma mentalidade dela, da Exatamente. religião dela, Aham, né, e vai poder exercer aquilo que ela aprende dentro de casa. Porque às vezes ela vai para a exatamente. escola e o que a gente ensina dentro de casa, o coleguinha da escola nem tem ideia do que ela Aham. está falando, como Sim, ela se porta, né. é. E a comunidade ela é feita para isso, a comunidade, a igreja, ela é feita pra gente, a igreja enquanto templo, né, Uhum. enquanto comunidade, ela é feita pra Sim, gente se conectar, porque Deus, ele não precisa da igreja para se conectar com a gente, ele está em tudo. exatamente, E né. se a É. gente achar que só a igreja é o ponto de conexão entre a gente e Deus, então a gente se limita a se conectar com Deus uma vez por semana. É que nem E a às gente tem que ter vezes essa o conexão tempo diária, o todo. tempo todo. Eu costumo dizer, né, Deus te abençoe. Eu costumo dizer assim, que as igrejas têm o costume de fazer a ceia, né, essa a ceia santa ceia, ou a ceia do Senhor. E eu acredito que você pode sim fazer uma vez por mês, uma vez por ano, dependendo a instituição define uma regra, e é bacana você fazer isso entre irmãos. Mas todo dia, no café da manhã, no almoço e na janta, tem que ser uma santa ceia, tem que ser uma ceia do Senhor. A gente tem que lembrar
que ele morreu na cruz pela Uhum. gente, que ele deu a vida pela gente e que se não fosse ele eu não estava comendo aquele prato de arroz, feijão com bife e o ovo, Exatamente. entendeu? A Aquele gente tem que lembrar o tempo básico todo, o né. tempo todo. Então a E Santa é muito Ceia é pouco uma vez por sempre semana, quando né. você se alimentar, porque se você não se alimenta, você morre. E se você está se Sim, alimentando é porque você vai ter vida. E você só tem vida porque um dia ele morreu. E é isso que é isso para aí, lembrar cada vez que você mastiga algo na boca e engole. isso aí. É isso. Bom, Tarsila, Isso aí. obrigado. Deus abençoe. Eu acho que daria para ir mais umas 3 horas, Dava. mas daqui a pouco o segurança É, passa e e fala vai assim: "Ó, já são irmão, 5h30? são 5h04. Ah, O então tá. sol já foi embora, Não, é, aí vai começar a ficar o escuro. segurança já vai olhar nós de longe feio, porque fecha 5h30 aqui o espaço, e agora nós vamos embora então. Ah, mas foi Pra quem quer gostoso, te achar adorei. nas redes sociais? @Tarsila Prado Ah, ou @Borboleta Mágicas. borboleta no singular e mágicas no É, plural. tem o site Mas também, vai estar no YouTube, na descrição do tá, Spotify, aqui embaixo isso. aqui a gente coloca pra gente. Uhum. E tem o site, fala o site. O site é www.borboletamagica.com.br. Borboleta mágica, no singular o site. Borboleta Mágica, Fechou. singular, Então, Deus certo? abençoe sua vida. Obrigado. Amém, a sua A também. gente falou muito de transformação de mente, de arte, de conexão, de É isso aí. espírito. Foi um dos É papos papo mais sem fim. bacanas que a gente já teve. E, se Deus quiser, em breve a gente grava outro mais pra frente aí. Vamos. Bom, e é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nunca esqueça que a sua mente pode ser transformada a todo momento, Pode. como a gente viu hoje. Mas para isso precisa você querer. Tchau.